Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre uma ferramenta para facilitar o acompanhamento das condições de saúde na APS, a vigilância nas nuvens. Sabemos que a APS tem papel fundamental no acompanhamento de condições crônicas, como hipertensão e diabetes, e também no acompanhamento da gestação e da primeira infância. Muitas equipes utilizam a agenda como forma principal de manter a vigilância em saúde, através da reserva de vagas por programas. Nestes casos, se destinam alguns turnos da agenda para atendimento de algumas condições específicas, a exemplo de pré-natal, puericultura e atendimento ao paciente com hipertensão e diabetes. A eficácia dessa estratégia tem sido criticada, na medida em que não garante o acompanhamento adequado. Como o usuário necessita se adequar a turnos específicos para conseguir consultar, este método pode inclusive restringir o acesso. Além disso, muitas condições que exigem acompanhamento da APS, como asma, tuberculose e câncer, não estão contempladas nas ações programáticas. Como forma de ampliar o acesso e, ao mesmo tempo, manter a vigilância em saúde em dia, muitas equipes têm utilizado outras estratégias, como veremos a seguir. Isso é uma preocupação frequente das pessoas quando elas estão pensando em mudar o modelo de acesso, como é que eu vou controlar as minhas gestantes e meus diabéticos se eles estão consultando. É uma preocupação válida, né? Não é à toa que essas são consideradas condições de risco, porque elas têm uma vulnerabilidade grande. Tipo, não são só elas, tem outras além dos programas normais que a gente tem aí de agricultura pré-natal, hipertensão, diabetes, tem os acamados, temos pacientes psiquiátricos que não tem programa nenhum e são mal acompanhados em todos os lugares, normalmente, né? A agenda, ela não pode ser a única forma que a gente controla se as pessoas estão vindo ou não, né? Eu não posso ir atrás de uma pessoa só quando ela falta, porque muitas vezes as pessoas nem marcam consulta e eu não estou sabendo se ela veio ou não veio. E a principal ferramenta que a gente usa mesmo são tabelas eletrônicas para vigilância, né? Tanto de gestantes, quanto de pré-natal, quanto de criança, quanto de diabetes, hipertensão, saúde mental, no Google Docs, que é uma ferramenta que a gente tem usado bastante e que nos auxilia. Tabela de Excel, na verdade, pode ser no Dropbox também, que ali tem a última consulta, o último exame dos pés, a última glicada, e por ali a gente consegue saber quem é que está vindo, quem é que não está vindo. Vão ter os que nunca vão vir, né? Eles têm a opção de não fazer o tratamento, a gente vai atrás algumas vezes e quando eles preferem não quero vir, não vem. A gente respeita a vontade das pessoas, né? A experiência que eu tive foi de usar, eu, a enfermeira, a equipe, uma planilha Excel compartilhada na nuvem, né? A gente usou o mecanismo na época do Google Docs, e essa planilha continha condições de saúde que são sensíveis à APS. Então ali a gente vai ter todas as crianças, os hipertensos, diabéticos, as gestantes, também os pacientes portadores de asma, o DPOC, a tuberculose também, todas as condições sensíveis ou até mesmo pacientes em que em determinado momento você observou que ele precisa ser reavaliado porque tu pediu um exame numa investigação de uma doença mais grave, tu não pode deixar esse paciente simplesmente sem a gente ter uma observação atenta, ver se ele conseguiu o exame, se ele trouxe o resultado para a gente. Então essa planilha ela ficava aberta, fica aberta no atendimento, então durante o atendimento, por exemplo, eu estou atendendo uma criança, na consulta é o primeiro contato dela com a unidade de saúde, como eu já tenho aquela planilha aberta, eu posso naquele momento já cadastrar, colocar aquele nome da criança naquela planilha e também fazer uma avaliação de risco, onde a gente tinha uma pactuação de tipo, se fosse uma situação de maior risco, a gente colocaria em vermelho ou laranja, e daí eu coloco isso na planilha. Uma vantagem importante do uso das planilhas eletrônicas é a possibilidade de superar uma lacuna que existe ainda em muitos prontuários eletrônicos, que não permitem a geração de relatórios por condições específicas. Muitas unidades que já utilizam prontuário eletrônico, mesmo assim, não conseguem obter destes relatórios de frequência de pacientes com diabetes, hipertensão, pré-natal, e isso dificulta muito o acompanhamento dessas condições. O uso de planilhas eletrônicas facilita o acompanhamento de algumas condições que demandam maior vigilância pela APS e também permite o registro de algumas informações adicionais
a exemplo da estratificação de risco. Além disso, favorece a comunicação ágil entre os membros da equipe. A enfermeira tinha uma pactuação, né, na equipe de conversar a cada uma semana, 1 ou 2 horas com o agente comunitário, e a gente olhava, por exemplo, as crianças uma vez por mês, ela dava uma repassada, principalmente nas crianças de maior risco, que estão lá em vermelho, que tem uma condição de saúde que precisa de uma maior observação atenta, de um maior cuidado, uma maior vigilância. Então ela entrava no prontuário, via se a criança tinha vindo, o que tinha acontecido da última consulta, se necessário, como os agentes comunitários programavam uma busca ativa, né, seja por ligando, telefonando, seja usando o e-mail para entrar em contato com essa mãe, para remarcar aquela consulta, e às vezes também com essa possibilidade da gente fazer uma avaliação de risco, através das cores, do que a gente pactou que eram crianças de maior risco e vulnerabilidade, a gente podia observar que algumas crianças de baixo risco que faltaram, talvez não teria tanto impacto da gente não fazer a busca ativa naquele mês. Mas as outras principais que estavam marcadas como risco, a gente fazia a busca ativa. Já na consulta, a gente não precisava criar outro momento para fazer o preenchimento. Mesmo na consulta, eu já colocava o nome dele e já com isso o enfermeiro, em outro momento que eu nem precisava, digamos assim, eu fiz essa consulta da criança às 10 da manhã, às 11 ela ia sentar com a agente comunitário, já estava atualizado ali que ela ia ver as crianças e ia já ver que tinha uma criança nova. Da mesma forma que tinha uma pactuação, digamos assim, paciente de tuberculose, ou que eu pedi um exame de investigação, né, ele estava tossindo, eu pedi aquele exame para investigar, e é importante que eu observe, olhe aquele exame em determinado momento, porque às vezes ele pode não vir buscar o exame, mas deu positivo, ele está com tuberculose. O uso das planilhas para vigilância pode colaborar para um acompanhamento mais personalizado e condizente com a necessidade de cada usuário. Essa, através de uma ferramenta, de uma planilha virtual, carregada na nuvem, a gente conseguia manter um processo de vigilância, inclusive, acredito, um pouco mais personalizado, porque como a gente vem conversando, né, muitas vezes nesse modelo em que tu tem a consulta programática, né, a vaga reservada para o programa, tu vai encontrar situações em que tu tem a vaga para o hipertenso, mas tem pacientes que talvez não vão se encaixar como hipertensos, mas que sofreram um infarto, que não são diabéticos e não são hipertensos. Então tu acaba perdendo esse paciente porque ele não se encaixou, ele não vai conseguir consulta. Com uma visão um pouco mais abrangente, com classificação de risco e vulnerabilidade, e nessa pactuação da equipe, né, se empoderando do que é importante a atenção primária dar conta, né, nós na unidade de saúde, darmos uma atenção, por exemplo, um asmático, a gente sabe que a gente entrar com determinados medicamentos, a gente vai evitar que ele procure o hospital, que ele entre em crise. Com essas pactuações, essa construção, a gente foi delimitando melhor quais são os pacientes que a gente vai ter maior cuidado, maior vigilância. O uso de planilhas em nuvens facilita o acompanhamento de programas e permite o armazenamento mais seguro de informações, superando o uso tradicional de livro de registro, utilizado ainda em muitas unidades básicas de saúde. Além disso, a utilização dessas planilhas parte do entendimento de que é necessário ampliar o acesso para todos os usuários e também que é necessário a realização da vigilância em saúde para além dos programas. Para tanto, é necessária a adoção na atenção primária de novas ferramentas.